Você pode até não perceber, mas existe uma batalha acontecendo dentro de você. Não é entre o bem e o mal, não é entre o que é certo e o que é errado. É entre três forças invisíveis: o desejo que te move, a sombra que te observa e o espírito que te chama. O sexo te impulsiona, mas também te domina. A sombra te protege, mas também te sabota. E o espírito te eleva, mas às vezes te acusa. Três forças, três vozes, três caminhos. E é nesse triângulo psíquico que muitos homens permanecem presos. Não por falta de força, mas por não entenderem a natureza da prisão. Enquanto o desejo te empurra para fora, a sombra te puxa para baixo, e o espírito parece estar cada vez mais distante. Você sente que está sempre tentando se controlar, se entender, se purificar, mas nunca consegue sair do mesmo ciclo. E é nesse ciclo que nasce o silêncio do homem moderno, um silêncio cheio de culpa, repressão, frustração e cansaço. Neste vídeo, vamos decifrar esse triângulo espiritual e revelar por que o desejo sexual parece sempre vencer, o que sua sombra está escondendo e como o espírito pode te libertar, não te condenar. Você vai entender que não precisa destruir nenhuma dessas forças, mas sim integrá-las, porque só quando o homem para de fugir do desejo, de esconder a sombra e de temer o espírito, é que ele se torna inteiro. O desejo não pede licença. Ele não bate a porta com educação. Ele invade. Você pode estar calmo, focado, até espiritualizado, e de repente ele aparece, um pensamento, uma imagem, um impulso, e tudo que era sagrado parece desmoronar em segundos. O desejo sexual é como fogo, se contido, aquece, fortalece, purifica, mas se alimentado sem consciência, devasta. A maioria dos homens nunca foi ensinada a lidar com essa força, ou aprendem a reprimir e se envenenam por dentro, ou se rendem e se perdem em ciclos de vício, culpa e vazio. Mas o que quase ninguém entende é que o sexo, em sua raiz, não é sujo nem sagrado. Ele é primitivo, é energia vital, é impulso criador, é força da natureza. Negá-lo é negar o próprio corpo. Ser escravo dele é negar a alma. E é exatamente nesse ponto que o primeiro vértice do triângulo começa. O homem sente o desejo, mas não sabe como habitá-lo sem se afogar. Ele quer paz, mas também prazer. Quer pureza, mas também intensidade. Quer ser espiritual, mas ainda se sente dominado pelo instinto. E isso gera uma fissura interna. Um rasgo entre o ideal e o real. Entre o homem que ele deseja ser e o homem que ele é quando está sozinho com seus impulsos. A pornografia, o prazer imediato, a masturbação crônica, tudo isso não é apenas vício. É o grito sufocado do desejo não compreendido. Você não foi treinado para transformar esse fogo. Você foi apenas condicionado a usá-lo, ou a temê-lo. Mas há um segredo: o desejo não quer te destruir. Ele só quer ser direcionado. Quando você para de lutar contra o desejo e começa a observá-lo, você descobre que por trás dele existe algo mais profundo: a energia da criação, a força do guerreiro, o impulso da alma que ainda não aprendeu a subir. A natureza crua do sexo não é o problema. O problema é o homem que nunca aprendeu a cozinhar esse fogo por dentro. Queimar por fora é fácil, mas manter a chama acesa sem se consumir, esse é o verdadeiro treinamento espiritual. Toda vez que você sente desejo, alguém dentro de você observa. Não é sua mente, não é sua alma. É algo mais antigo, mais profundo, mais escondido. É a sombra. A sombra não é o mal em você. Ela é a parte que foi empurrada para o escuro. A criança que foi ignorada. O homem ferido que nunca foi ouvido. O monstro que você não quis olhar. Quando o desejo aparece, ele não surge sozinho. Ele acende a lanterna e revela o que está por trás: insegurança, carência, raiva, medo de não ser amado. Tudo aquilo que você tentou enterrar, mas que ainda vive em você. A sombra observa cada escolha que você faz. Ela não grita, não julga, mas ela sabota. Ela sussurra: você não é forte o suficiente. Você merece esse prazer. Ninguém vai saber mesmo. E você cede, não porque quer o prazer, mas porque quer escapar do peso de ser você mesmo. É isso que ninguém te conta. Você não se masturba porque tem energia demais.
Você se masturba porque não sabe lidar com o que sente quando está em silêncio. E o que você sente no silêncio é a sombra. Muitos homens tentam vencer o desejo com força bruta, mas ignoram que o desejo é alimentado pela sombra não integrada. Por isso recaem, por isso sentem culpa, por isso repetem o ciclo. A sombra não quer ser combatida, ela quer ser vista, quer que você olhe para ela e diga: eu sei que você está aqui. Eu entendo por que você surgiu, mas agora, eu sou quem governa. Integrar a sombra não é justificar os impulsos. A sombra que te observa hoje é um menino que aprendeu que o prazer era a única forma de fugir da dor. Agora, como homem, você precisa ensinar a ele um novo caminho, porque enquanto a sombra não for acolhida, o desejo continuará sendo o disfarce da fuga, e o triângulo continuará se fechando sobre você. Depois que o desejo te incendiou, depois que a sombra te observou em silêncio, vem o terceiro vértice, o espírito. Ele não grita, mas você o sente, na forma da culpa, na forma do vazio, na forma daquele suspiro silencioso depois do prazer, quando tudo parece ter perdido sentido. O espírito é a parte de você que sabe, que lembra, que reconhece que você nasceu para mais, para ser inteiro, para governar, não servir. Mas se você ainda vive entre quedas e repressões, o espírito começa a se tornar não um guia, mas um juiz invisível. E é aqui que muitos homens se perdem, porque ao tentar buscar Deus ou a espiritualidade, o fazem com vergonha. Se sentem impuros, se sentem sujos, acham que estão sempre decepcionando algo maior, e essa sensação de julgamento apenas os afasta mais da luz. O espírito não veio para te condenar, ele veio para te convocar. Mas se você olha para ele com medo, ele se torna o reflexo da sua própria culpa. Você acha que está sendo julgado por Deus, mas está apenas projetando nele o que sente por dentro. Não é o espírito que te acusa, é a sua consciência que ainda não aprendeu a perdoar a si mesma. O verdadeiro espírito não é o algoz que vigia a tua carne. Ele é a centelha que te lembra que a tua alma é maior que o teu instinto. Mas ele não grita, ele sussurra, ele espera. Espera que você entenda que não é no extremo da repressão, nem na entrega ao desejo, que você será liberto, mas na reconciliação entre os três. O espírito redime quando você para de fugir, quando você olha para o desejo sem medo, para a sombra sem rejeição, e para a luz sem culpa. Nesse ponto, o triângulo começa a se transformar. De prisão, ele vira caminho, de conflito, ele vira alquimia. Porque o espírito não quer que você negue o corpo, ele quer que você eleve o corpo até a alma. Você já sentiu como se estivesse dividido por dentro? Como se três forças te puxassem em direções opostas, e nenhuma delas te libertasse? Essa é a prisão invisível do homem moderno. O sexo te chama para o prazer, a sombra te puxa para o passado, o espírito te cobra um ideal inatingível, e você fica no meio, silencioso, confuso, dividido. Esse triângulo psíquico não é teoria, ele é real. Você o sente quando tenta meditar, mas é invadido por imagens. Quando tenta se controlar, mas explode em impulsos. Quando tenta se entregar a Deus, mas se sente indigno. Você não é só corpo, não é só mente, nem só espírito. Você é os três, vivendo em conflito. E o maior erro que o homem comete é tentar eliminar um dos vértices, reprimir o sexo, negar a sombra, ou fugir do espírito. Mas quando você exclui qualquer uma dessas forças, você desequilibra tudo. É como um triângulo onde um lado quebra, ele deixa de sustentar a estrutura, e tudo desmorona. A repressão do sexo cria obsessão. O esquecimento da sombra alimenta sabotagem. A fuga do espírito gera vazio existencial. E então você busca ajuda, assiste vídeos, faz jejum, ora, promete, se culpa, tenta de novo, e cai. Por quê? Porque está lutando contra as forças que deveriam ser aliadas. Porque está tentando vencer uma guerra interna com armas externas. E porque ainda acredita que a solução está em eliminar o desejo, destruir a sombra ou agradar o espírito. Mas nenhuma dessas forças é inimiga. O que te aprisiona não são elas, é a tua tentativa de separá-las. O verdadeiro homem espiritual não é o que escolhe entre o corpo e a alma. É o que entende que o desejo precisa de direção, que a sombra precisa de luz, e que o espírito precisa descer e habitar o chão do mundo. O triângulo só se torna prisão
quando os lados brigam entre si, mas quando se alinham, quando cooperam, quando giram juntos, ele se transforma em símbolo de poder, a trindade que sustenta o templo do homem desperto. Ele parece em paz, fala manso, faz jejum, medita, ora, mas por dentro, está gritando. Esse é o homem que tentou calar o desejo com religião, esconder a sombra com culpa e agradar o espírito com esforço, mas sem verdade. A repressão não é domínio, é só uma bomba silenciosa. O homem que apenas se segura, vive no limite, não tem paz, tem medo de si mesmo, veste-se de pureza, mas os olhos revelam cansaço. Acredita que, se for forte o bastante, o desejo sumirá, que se orar mais, a sombra desaparecerá, e que se punir o tempo todo, o espírito aceitará, mas está preso, com medo do próprio corpo, vergonha da própria alma e culpa pelos próprios pensamentos. E o resultado? Ansiedade, insônia, quedas secretas, silêncio sufocante. Esse é o grito do homem que reprime. Não porque é fraco, mas porque foi ensinado que ser forte era apagar o fogo, não transformá-lo. Mas o fogo não é o inimigo. Ele queima porque não foi escutado. A sombra assusta porque foi ignorada. E o espírito se cala quando é temido, e não acolhido. O problema não é o desejo, é a falsa espiritualidade que finge que ele não existe. Quanto mais fundo o desejo é enterrado, mais fundo o homem se perde de si mesmo. Reprimir só cria uma alma cansada, um corpo em guerra e um espírito exausto. Mas há um caminho, e ele começa quando o homem para de fingir força, e começa a viver com verdade. Você passou a vida tentando controlar o desejo, fugir da sombra e agradar o espírito. Mas talvez o verdadeiro caminho não seja lutar contra nenhum deles, e sim uni-los. Essa é a alquimia espiritual. Não é eliminar, é transformar. Não é fugir, é integrar. A energia sexual não precisa ser extinta, precisa ser consagrado. A sombra não precisa ser combatida, ela precisa ser acolhida. Ela carrega tua dor, mas também tua força. Ela é raiz. E o espírito não veio te julgar, veio te guiar. Quando você olha para o desejo com consciência, para a sombra com compaixão e para o espírito com intimidade, você deixa de lutar contra si mesmo e começa a construir dentro de si um templo. Fogo, terra e ar, sexo, sombra e espírito, separados, te dividem, juntos, te elevam. O desejo vira impulso criador, a sombra vira sabedoria emocional, o espírito vira guia, e não carrasco, e nasce então a verdadeira liberdade. Você já não esconde nada, não reprime, não cai, porque não está mais dividido. Você se torna rei no seu trono interior, desejo aos pés, sombra ao lado, espírito na coroa. Essa é a alquimia, transformar vício em poder, dor em sabedoria, prazer em presença. É por isso que tantos homens fracassam na espiritualidade, porque tentam chegar à luz sem passar pelo fogo, mas toda a alma é lapidada na sombra, e todo o espírito só habita onde há verdade. A verdadeira liberdade não é a ausência de desejo, nem a ausência de sombra, nem uma vida perfeita diante do espírito. A verdadeira liberdade é andar inteiro, sem medo do que habita dentro de você. A maioria dos homens acredita que transcender é cortar. Cortar o prazer, cortar os pensamentos, cortar a emoção, mas transcender não é amputar, é elevar sem negar, é olhar para o desejo e dizer: eu te reconheço, mas você serve a algo maior agora. É encarar a sombra e afirmar: eu sei o que você carrega, mas não preciso mais fugir de você. É ouvir o espírito não como quem espera um castigo, mas como quem aceita um chamado. A libertação acontece quando você para de fugir. Quando você olha para dentro e vê o fogo, a escuridão e a luz, e percebe que tudo isso é você, não mais dividido, não mais envergonhado, não mais fingindo ser santo, nem se odiando por não conseguir. A retenção de sêmen, o silêncio interior, a meditação, a disciplina, não são o destino, são ferramentas, caminhos, rituais para que você se lembre, a cada dia, que o seu corpo é templo, sua alma é guerreira, e o seu espírito é rei. A verdadeira transmutação não é subir e deixar tudo para trás. É descer com consciência até o seu inferno pessoal e transformar aquele lugar em altar. Porque o homem que transcende sem reprimir é aquele que já não teme mais a própria natureza.
Ele não se curva ao desejo, mas também não o rejeita. Ele não se esconde da sombra, mas também não se identifica com ela. Ele não vive para agradar o espírito, mas caminha com o espírito, como um comensal da luz. Essa é a jornada, esse é o segredo, esse é o caminho do buscador. Se você sente que está pronto para integrar todas essas forças dentro de você, desejo, sombra e espírito, e alcançar uma verdadeira libertação espiritual, então não deixe de se inscrever no canal O Buscador. Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais ressoou com você neste vídeo. Quais são os desafios que você enfrenta ao tentar reconciliar essas energias? Vamos compartilhar experiências e crescer juntos. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe o vídeo com eles. A jornada começa quando decidimos olhar para dentro. Que o caminho da integração seja trilhado por todos que buscam se conhecer e se libertar. Até o próximo vídeo.